Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao meu canal Cosmo Games e sejam bem-vindos a nossa série Carreira aqui no modo carreira do F1 25. Pessoal, estamos aqui com a etapa 10, a etapa do GP de Spa-Francorchamps na Bélgica. Olha aí, Matheus Brasil já nos boxes da Campus. Vamos então para mais um avanço, dessa vez na etapa 10. Pessoal, tá chegando no fim, hein? Essa temporada da Fórmula 2 possui apenas 14 etapas, estamos na 10ª, daqui a pouco já acaba, hein? Aproveitem cada segundo, porque já os nossos momentos na Fórmula 2 acabarão. Se Deus quiser, nos consagraremos campeões, e aí sim a gente parte para o que vocês mais vão querer ver, observar de perto, a Fórmula 1, né? Mas vamos lá, um passo de cada vez, né? Aqui na nossa situação já pro quali da Fórmula 2, que a gente já cai direto aqui no quali, a gente tem situação de chuva, né? O clima em 15 minutos tá ali aproximadamente sol, tá dando sol para os próximos 15 minutos, então é interessante a gente esperar um pouquinho para ver como que vai ficar essa situação do clima, se a gente vai poder sair mais no final, ou mais fazer a nossa primeira volta aqui. Vamos ver como que vai ficar, lembrando que a previsão aqui é incerta, então estamos na Bélgica também, tudo pode acontecer. São 30 minutos aí pra gente vivenciar todas as experiências aí possíveis, né? No momento a pista tá medindo seus 22 graus, né? Tá interessante a temperatura da pista, porém tá chovendo e a temperatura ambiente é de 17 graus, né? Como vocês podem ver, os compostos disponíveis aí são 2 de wet, tá? Só o wet que tem disponível. Eu ia falar que a gente poderia tentar usar pneu slick mais pro final, mas não vai ter como. Só tem pneu wet. Esse pneu wet aqui que não dá para usar é o pneu da corrida, né? O pneu wet é reservado para corrida. Então, só tem pneu de chuva, pessoal. Triste. Realmente só tristeza nesse momento. Mas vamos ver o que vai dar para fazer. A gente tem a Amaury Cordil, Stanek, né? Perdão, pessoal. Ó, a Amaury Cordil, agora sim, a Amaury Cordil, que é o belga, tá correndo em casa aí, o ganhador da última prova, GP da Hungria, tá aí. Romain Stanek também tá na pista, Vitor Martins tá na pista, Zach O'Sullivan também, André Kimi Antonelli, que é o vice-líder, também tá na pista já, o vice-líder que ficou bem arrasado na última prova. E Tomo Miato, o ganhador do GP de Imola, tá aí também. Dennis Hogger, e a pista vai ficando bem cheia. Enzo Fittipaldi, nosso brazuca, nosso tubarãozinho, tá aí já na pista também. E alguns pilotos já vão indo pra pista junto, misturado. Vamos lá então para esse quali, pessoal. Pessoal, estamos aqui no pós-quali. Eu acho que esse foi o quali mais longo da minha vida, pessoal. Mais longo que eu digo, porque as voltas aqui
são muito extensas, enfim, até você fazer a cooldown lap, fazer a volta, depois você erra, faz a cooldown lap de novo até chegar nos boxes. Então assim, é muito difícil, é muito longo, né, o quali aqui na Bélgica. E cara, foi um quali muito puxado, porque no início, como vocês estavam vendo, tava chovendo demais, então a pista, como tem um bom escoamento, logo após o fim da chuva, a água acabou se dissipando bem rápido e a gente conseguiu esperar um tempo suficiente para voltar ainda com tempo, né, com uma margem para fazer esses testes, né? E a gente fez bons testes, fizemos uma volta arregaçadora, totalmente. 1,58,9 para cima de André Quimentonelli, o segundo colocado, com 1,59,8. A diferença é de 8 décimos. É uma diferença gigantesca, senhoras e senhores. E olha aí, a gente leva os nossos 2 pontos mais uma vez. A Isaac Hadjar consegue em sua 9ª posição pela Campus. Graças a Deus ele já está aí na zona de pontos para tentar, né, pegar mais alguns pontinhos para Campus. Gabriel Bortoleto em 13º, Enzo Fittipaldi na 18ª posição, e aí o restante do grid. Vamos embora para a corrida. É sábado, o que significa que estamos preparando a etapa de hoje da Fórmula 2 aqui em Spa. Enquanto os carros são preparados, vamos até a pista para acompanhar o começo do que promete ser uma corrida incrível. Spa normalmente é uma pista bem rápida, mas nestas condições nós provavelmente devemos baixar um pouco nossas expectativas. Essa pista, na zona rural de Ardennes, tem 9 curvas para a direita e 10 para a esquerda, totalizando 19 curvas numa volta de 7 km. Aqui está o grid de largada para a corrida, que já vai começar. Castro se alinha na pole, com Andrea Quimentonelli ao lado. Analisando o resto do grid, nós temos Stanek, Barnard, Zach O'Sullivan, Martins, Correa, Uverskur, Hadjar, Oliverman, Crawford, Aaron, Gabriel Bortoleto, Kushmani, Duerkensen, Roger, Colapinto, Enzo Fittipaldi, Vilha Gomes, Cordil, Maloney e Hitomo Miata completa o grid. Está quase na hora das luzes se apagarem, então vamos para a pista. Chega mais para mais uma transmissão da Fórmula 2. Eu sou Alex Jakes e estou aqui com o grande Alex Brundle. Alex, o tempo está um pouco instável hoje e pode mudar a qualquer momento. Acho que isso afeta a estratégia da corrida, não é mesmo? As equipes sempre têm que considerar os imprevistos. Hoje, por exemplo, é muito provável que os carros usem 2 tipos de pneu. Mas aí vem a grande dúvida: quando fazer essa mudança para se adaptar às condições do asfalto? Ok, aqui vamos nós. Eu sei do que você é capaz, não me deixe na mão. Bom, pessoal, estamos aqui já enfileirados no grid de largada do GP da Bélgica, senhoras e senhores. Estamos com os pneus wet de chuva, porque a corrida vai ser na chuva e tá forte a chuva, hein? Vai tá bem complicada a nossa situação aqui. Vamos embora então para a corrida, porque eu não quero esperar, não. Vamos então, a corrida vai começar, a largada vai ser das luzes vermelhas, vão se apagar aqui no GP da Bélgica, Spa-Francorchamps. Largada perfeita, as luzes se acenderam no GP da Bélgica. Matheus larga bem até, larga bem, vem para uma defesa complicada na chuva, é uma defesa sempre difícil. Matheus vem, segura a posição muito bem, vai botando as marchas agora para tentar escapar do Stanek, que é o segundo colocado. Tá bem complicado, bem adverso, o clima aqui bem perigoso, né, aqui no Rouge. Como vocês podem ver, a curva do Rouge está extremamente perigosa, qualquer erro pode ser fatal por ali. E Antonelli é o terceiro colocado, perde a posição para o Stanek, era isso que eu queria destacar, senhoras e senhores. E Stanek fez uma largada de arromba, deixando o Antonelli para trás, o Stanek. Impressionante a pilotagem do piloto na chuva. Correa é o quarto, Hadjar é o quinto. Uma corrida que pode ser interessante para Campos, com Matheus em primeiro e Hadjar em quinto. Eu não duvido nada que o Hadjar consiga mais posições. Geralmente o Hadjar consegue fazer boas corridas na chuva. Vem Matheus Brasil, já colocando 8 décimos para cima do Stanek. É um tempo
totalmente absurdo para Matheus Brasil na chuva. Matheus que não consegue nem enxergar, ó, a gente consegue ver, ele não consegue nem enxergar o que tá na pista, o que não tá, o que é pista, o que não é. E essa é uma pista que pune muito, além de longa, é uma pista que pune demais qualquer erro. Qualquer erro é track limits, ou é brita, ou é perda de tempo, ou é fora da pista. Complicada essa pista. Raiz de verdade, essa é a pista raiz de verdade do automobilismo. Uma vitória que, na minha opinião, vale tanto quanto o Mônaco. Não sei de vocês, comentem aí. Matheus Brasil vem para terminar a primeira volta. Vem trazendo todo o rebanho junto com ele. Trazendo todo o rebanho. Vai ali um pouquinho para fora da pista. Abusa de todo milímetro quadrado do circuito. Vem para a frenagem na stop-us. Uma frenagem bem tardia ali na stop-us, hein? Matheus vai e coloca a terceira marcha. Vem. E é interessante a gente notar que a Campos adotou por um setup muito parecido com o de chuva, geralmente adotado aqui na Bélgica. Matheus 2:22. É o piloto mais rápido, é o líder, lógico, né? Mas assim, o que eu tava falando é, no quali, a Campos adotou o setup de pista molhada. Por isso que o Matheus estava sofrendo um pouco ali no quali. Mesmo assim, ele consegue fazer uma voltaraça de 1,58 e botar 8 décimos pra cima do Antonelli, que é o segundo colocado ali. Absurdo, absurdo. O Matheus vai ali um pouquinho para fora, mas vem com muita potência, muita força, vem despejando toda a potência que ele consegue, vem tirando o vácuo. Vem tirando o vácuo dos pilotos. Aquela estratégia da Fórmula 4 italiana, que vem acompanhando ele das categorias de base. Matheus vem trazendo ela junto com ele. Matheus desestabiliza ali. Vem fazendo o melhor primeiro setor. Será que vem volta rápida? Probabilidade diz que sim, hein? A probabilidade é inegável. A porcentagem, os números não erram. A chance do Matheus fazer essa volta mais rápida é totalmente certeira. Bom, pessoal, a disputa aqui de Matheus Brasil com Stanek, com o Antonelli não tá fácil não. Matheus vacila ali algumas vezes, deixa os dois pilotos passarem ali por alguns instantes. Bobeou, dançou, hein? Essa pista é assim mesmo, bobeou, dançou. Vê o Matheus dançando com o carro, inclusive. A questão agora é que a missão do Matheus é manter ele à frente do Antonelli. Ou seja, o Matheus tem que ficar à frente do Antonelli. Tem que manter o Antonelli atrás dele. Olha aí o Stanek. Pressionando o Matheus Brasil. Pressionando o Matheus Brasil, que vem muito forte. Vem saindo muito forte do Rouge. E a gente vê os rastros do pneu, né? E todo esse aguaceiro aí que parece que não acaba aqui na Bélgica. A Bélgica é assim mesmo. Bélgica de verdade é essa. É essa a Bélgica que a gente conhece. Tá mais que certo. Vem Matheus Brasil para tentar uma brecha para cima do Stanek, já que ele deixou o Stanek passar. É imprescindível que ele persiga o Stanek e tente passar ele já logo nessa volta para não perder tanto tempo. Para não pegar esse ar sujo também, né? Que diminui um pouco na chuva, mas ainda é efetivo. Vem Matheus para cima do Stanek. Ele vem perseguindo o Stanek a todo momento. Vem fazendo o segundo melhor setor da prova. Vai pegando um pouco do vácuo, que nesse setor é complicado o vácuo, né? Ele funciona meio que como um ar sujo junto, né? Meio difícil perseguir o carro da frente aí nessa condição. Vem o Matheus, não tenta ultrapassagem, não tenta fazer a manobra. Ele só vem para acoplar com o Stanek. Vem totalmente Matheus Brasil. Opa, André aqui no Antonelli faz a volta mais rápida, 2:18. Vem Matheus para cima do Stanek para fazer a manobra, Matheus Brasil. Que manobra arriscadíssima, ainda levou alerta ali, hein? Levou alerta, foi alertado Matheus Brasil com colisão com o Stanek. Mas foi uma ultrapassagem muito sorrateira, mas muito sorrateira. Para não dizer outra coisa, senhoras e senhores. Que manobra espetacular do piloto brasileiro. Stanek levou nas ideias. Antonelli, o piloto mais rápido. Matheus vem fazendo o melhor primeiro setor. Vamos ver no que isso vai dar. Ele dá uma erradinha ali. Difícil as condições de pista. Agora o Matheus tem pista livre, então isso acaba sendo um bom motivo. Cuidado para não sujar esses pneus, Matheus, que na chuva sujar pneu já não é uma boa ideia.
O pneu limpo na chuva já é difícil de ter aderência. Imagina sujo. Complica. Vem Matheus Brasil. Vem para encerrar a quarta e penúltima volta. Conseguiu a missão de ficar à frente do Antonelli até a quinta volta. Boa, Matheus. Isso é mais experiência. É mais recurso, é mais ponto. Mais fama, mais tudo. Vambora então, que é a última volta. É a quinta e última volta do GP da Bélgica. Vambora, botando marcha. Metendo marcha nesse GP de chuva. Chuva extrema aqui na Bélgica. Um grande desafio para os pilotos da Fórmula 2. E a gente olha assim para essa pista, nessas condições. A gente lembra do acidente com o Antoine Hubert em 2019, que levou o piloto da Fórmula 2 também à fatalidade. O piloto que morreu, nos deixou em 2019 devido a um acidente, né? Um acidente em T com seu carro na Rouge. Um acidente muito recente. Todo mundo tem a cabeça muito fresca quando chega aqui na Bélgica sobre esse incidente, que foi realmente uma tragédia, ocasionando aí na perda do grande piloto Antoine Hubert, que era uma grande promessa da Fórmula 2. Então é tenso realmente a gente olhar para essas condições climáticas, olhar para essa pista e falar: muita coisa mudou, mas muita coisa ainda tem que ser feita para que a segurança aqui aumente. Porque realmente aquela curva é uma das mais clássicas do automobilismo, com certeza, mas é das mais perigosas. E é onde a gente precisa ter mais cuidado, mais atenção, para que ela sempre esteja recebendo suas atualizações devidas. Mas é isso. Com requinte de reflexão, de pensamentos introspectivos, de lembranças, memórias que são deixadas, que Matheus vem para vencer. São 3 pilotos: Matheus, Antonelli e Stenek. Qual deles vai esperar mais tarde? Qual deles que vai ficar pra ganhar a prova? Vamos ver. Vem Matheus Brasil, na delicadeza, contorna buzz stop, sem pressa alguma. Vem Matheus Brasil, pisa no acelerador. Matheus Brasil vence o GP da Bélgica. Vence com muito estilo. Olha os dois aí lado a lado, os dois rivais se cumprimentando. Antonelli cumprimenta, parabeniza Matheus pela corrida. Foi uma corrida espetacular realmente de Matheus Brasil. Que Joshua Dirksen é o piloto do dia. Vitória incrível da Campos. Desempenho brilhante. Olha aí, Matheus Brasil comemora, ele levanta, cumprimenta o terceiro colocado. Matheus Brasil cumprimenta o Stanek. Vem para vencer, ele comemora, ergue o punho com a equipe. Olha aí, Matheus Brasil se direciona pro pódio. Tá junto com os pilotos. No pódio. Matheus e Antonelli mais uma vez. Os dois pilotos de longe, sensação, destaque da temporada. São estes aí, Matheus, Antonelli. E agora eles vão partindo pra festa. Os 3 que pilotaram demais hoje na corrida, pilotaram muito, desde o quali. Matheus comemora, abre o champanhe, e é isso, senhoras e senhores. Depois de todo esse drama, não deixem de estar conosco na próxima corrida. Esperamos ver vocês de novo, hein? Até lá! Bom, pessoal, o Matheus Brasil ganhou o GP da Bélgica, né, em Spa-Francorchamps. Levou aí os 27 pontos que a gente precisava, os pontos da pole position, mais os pontos da corrida. Não levou de volta mais rápida, né? Infelizmente, como eu posso ver aqui, não levou. Quem levou foi o Joshua Dirksen. Mas tá aí, o Stanek é o terceiro, André Antonelli o segundo, Matheus ganha a prova, Juan Manuel Correia o quarto, a Zach Adjar da Campos na quinta posição, levando bons pontos para Campos hoje. Zach O'Sullivan é o sexto colocado, Jack Crawford é o sétimo, Richard Verschoor o oitavo, Taylor Burnett o nono, Joshua Dirksen o décimo, e aí a gente tem o restante dos pilotos, Gabriel Bortoleto na 13ª posição, depois a gente tem Evan Fittipaldi na 20ª posição, 20ª e antepenúltima colocação. Tá aí o restante do grid. Vambora então ver aqui, pessoal, como é que tá o Mundial de Pilotos e Construtores. No Mundial de Pilotos, a situação é essa.
Matheus Brasil segue com seus 226 pontos para cima do Kimi Antonelli com 120 pontos. São 106 pontos de diferença. Matheus quebra mais um recorde histórico da Fórmula 2 e é o piloto com a maior vantagem da história. Um piloto com a maior vantagem da história, líder. Isso é história acontecendo. E a gente tem André Kimi Antonelli com 120 pontos, que ainda tem uma diferença gigante para cima do Joshua Dirksen, que é o terceiro colocado com 86 pontos. Então, olha como que a situação está, né? A gente vê que os maiores destaques, né, os pilotos realmente sensação, estão dando no que falar e já brilham, né? Logo aí nessa primeira metade, agora o início da segunda metade da temporada, né? Já indo para o final. A Campos é a líder suprema com 263 pontos, para cima da Prema com 170. São 93 pontos de diferença. Daqui a pouco a Campos já também ultrapassa a barreira dos 10 pontos. Bom, pessoal, nas avaliações gerais nós temos aí um aumento gigantesco de experiência. Infelizmente não quebramos ali a barreira da experiência por muito pouco, né? Pilotagem aí quase também quebramos a barreira, mais 406 pontos. A tensão aumentou demais, vai para 70, né? A gente quebra a barreira da tensão e do ritmo. Ritmo aí aumenta um pouquinho mais aí, mas quebra quebra a barreira e vai para 75 pontos. E o foco é gigante, né? Extraordinário. E a gente tem aí a avaliação geral de total de 71 pontos, né? A gente tinha quebrado a barreira dos 70 e para 71 no quali, né? Eu não mostrei para vocês, mas tá aí então um grande avanço pra gente. Espero que nas próximas etapas a gente consiga aumentar ainda mais essa avaliação geral. Vamos embora então para a próxima etapa. E bom, pessoal, a próxima etapa é Monza. E sim, é a terra do Last to First do Bortoleto. Será que o Matheus vai fazer um Last to First? Seria interessante, né? Mas bom, pessoal, é isso. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder os próximos vídeos. Comentem o que vocês estão achando, compartilhem. Vamos engajar, pessoal. O canal tem que crescer e vocês vão receber muito conteúdo bacana de F1 25 e muito mais por aqui. Aquele abraço, valeu e o Cosmo, pessoal!